Dia 3, vídeo 2 da semana 1, Direito Administrativo, ok? Então, continuando aqui, agora a gente está falando sobre princípios implícitos na Constituição Federal. Qual é o princípio? Princípio da indisponibilidade do interesse público. Nós temos que ter em mente que os princípios, tanto supremacia do interesse público quanto a indisponibilidade do interesse público, são pilares do regime jurídico administrativo. Isso é uma base, certo? Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público, eu tenho que ter em mente o quê? Que algo é indisponível, certo? Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público, então o interesse público ele é indisponível. Como que funciona isso? O proprietário de algo, ele então tem disposição daquele algo, aquele objeto, por exemplo. Se ele não é proprietário, ele não dispõe desse algo, certo? Então, nesses casos, o que vai acontecer? Se não dispõe de algo, ele é o que? Indisponível. Então, nesse caso, a administração pública, se eu estou pensando aí na indisponibilidade do interesse público para a administração pública, então, quando ela está analisando um bem ou o interesse público, ele é então o que? Indisponível. Então, em outras palavras, eu não posso dispor de bens e interesses públicos, administração pública, ok? Então, bens e interesses públicos não pertencem à administração pública e muito menos pertencem aos agentes públicos. Então, você passou no concurso, você agora é gestor dos bens da administração pública. Você pode dispor deles? Não, isso daí pertence à coletividade. Esses bens cabem apenas à sua gestão. Então, você vai ter que utilizá-lo, vai ter que guardá-lo, gerir, distribuir de acordo com a legislação vigente, porque esses bens são de interesse público ou estão sob a guarda pública, da gestão pública. Continuando, os bens de interesses públicos eles são vedados ao administrador quaisquer atos que impliquem na renúncia dos direitos do poder público ou na injustificadamente onerem a sociedade. Onerando em que sentido? Não só no sentido da pagar mais, ou também no sentido da oneração de você dispor desse bem para algum objetivo privado. Exemplo, se você utiliza, uma pessoa utiliza um bem público em benefício próprio, então ele está injustificadamente onerando a sociedade. Então, isso pode ocorrer? Não, isso aí é o que? É vedado, certo? Isso aí inclusive é um crime chamado crime de improbidade administrativa, tá? Mas o que você precisa ter em mente desse bem? Desse princípio, que ele é indisponível, que eu não posso renunciar direitos do poder público, certo? Como que eu posso renunciar direito? Vamos supor, você é auditor fiscal da Receita Federal e você é responsável pela arrecadação do imposto de renda de uma determinada região ou um ramo de atividade. Você pode chegar e renunciar o direito que é a receita oriunda do imposto de renda? Resposta é não. Por que não? Porque eu não posso renunciar, porque está escrito em lei. Obviamente que lei pode trazer uma renúncia, mas aí não trata-se do que? Você dispor dos bens e interesses públicos sem que tenha uma lei. Lembre-se que o princípio da legalidade traz obrigações e direitos. Também, dentro do direito, pode ter uma renúncia para
de modo que você atinja um objetivo maior. Por exemplo, uma renúncia de créditos oriundos aí, então, de receitas oriundas de impostos sobre a renda de uma determinada região, por exemplo, Zona Franca de Manaus, com taxas e, aliás, tributos diferenciados, de modo a trazer uma promoção do desenvolvimento local. Mas veja que isso tem que estar previsto numa lei, porque então a regra, os bens e interesses públicos são indisponíveis. Perfeito? Continuando. O princípio, já falei, o princípio da supremacia do interesse público manifesta-se apenas nas atividades fim. Então, não teria sentido, se eu não estou envolvendo o administrado, como nós já falamos, não tem sentido eu agir com supremacia. A administração pública agindo com supremacia dentro da própria administração pública, certo? Quando não envolve administrados. Então, manifesta apenas nas atividades fim, porque nas atividades fim ela vai estar em contato, vamos dizer assim, com o administrado, certo? Com o particular, que está envolvido num determinada política aí com a administração pública. Agora, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele também se manifesta na atividade meio, porque você está gerindo lá o patrimônio do teu órgão, você está fazendo o quê? Você está gerindo algo que é da atividade relacionada ao quê? A gestão, certo? Então está envolvido a gestão interna, atividade meio. Ainda assim, esse princípio ele deve ser aí observado. Por quê? Os bens que você está gerindo nesse nosso exemplo, eles são indisponíveis, certo? Porque os bens pertencem à sociedade. Alguns autores dizem que guardam uma estreita relação o princípio da indisponibilidade do interesse público com o princípio da legalidade. Beleza? Então, o que nós tínhamos para falar sobre o princípio da indisponibilidade, nós já falamos. Agora, ainda sobre princípios implícitos previstos na Constituição Federal: razoabilidade e proporcionalidade. Alguns autores, alguns doutrinadores e também alguns juristas trazem razoabilidade de forma sinônima com o princípio da proporcionalidade. O CESP também faz isso. Então, às vezes ele traz em separado, também às vezes ele traz junto, mas sempre de forma, tratando como forma sinônima, ok? Vamos trazer separado, mas você pensa que é uma coisa só, certo? Princípio da razoabilidade. Vamos supor, você é gestor de uma área na qual tem contratos administrativos de serviços continuados, certo? Lá os serviços previstos no artigo 57, inciso 2 da Lei 8.6666. Eu falei um 6 a mais, 8666 de 93, tá? Veja só, você está gerindo um contrato administrativo e teve uma inexecução parcial desse contrato administrativo. Então agora é razoável que tenha-se uma sanção pela administração representada por você, pela administração ao administrado, ou seja, pela contratada. A contratada vai ser penalizada pela contratante da administração pública. Então veja, é razoável, ele teve infringiu algo que estava previsto no contrato. Então é razoável ele sofrer uma penalidade? Sim. Agora, essa penalidade ela tem que ter uma adequação. Então o ato praticado ele alcança os resultados almejados. Então eu tenho que ter uma multa, certo? Vamos supor que foi por uma multa.
trazendo rapidamente então essas distinções entre razoabilidade e proporcionalidade. Então, é razoável ter a multa? Resposta, sim. Agora a multa, o contrato é de 100 mil reais anual, certo? 100 mil reais anual, e você vai aplicar uma multa por um descumprimento parcial das pessoas que foram sem uniforme, por um dia. Eu vou aplicar uma multa de 10 milhões. Aí que está o segredo relacionado ao que a distinção que os autores que trazem um maior grau de aprofundamento, que fala sobre que a razoabilidade terá multa, mas não é proporcional esse valor aplicado. Então perceba que tem essa distinção. Lembrando novamente, o CESP pode cobrar que são sinônimos, você vai colocar que eles são sinônimos. Por quê? Não é razoável também você cobrar 10 milhões de multa. Então é nesse sentido que eles trazem como sinônimo também, tá? Então, análise, eu vou ter que adequar então aí o ato praticado, ele tem que alcançar aí os resultados que eles são almejados, que nesse caso ele tem um cunho educativo, perdão, a multa tem um cunho educativo, não apropriação, certo? Vou me apropriar do bem do particular, não é esse sentido. Então, ele é similar aí a sinônimo proporcional, como nós já falamos. E segundo, necessidade. Então, a exigibilidade ou não das medidas restritivas. Então, há necessidade de ter essa multa, então eu tenho que estar analisando sempre isso, se é razoável, se é necessário. Então, se a medida é necessária, ela é razoável. Continuando agora no outro viés aí, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas analisando só na situação do que? Da proporcionalidade. Então, também citado como princípio de proibição de excesso, certo? Então, eu cobrar uma multa de 10 milhões num contrato que é de 100 mil anual, eu estou cobrando em excesso. Cobrei em excesso, eu estou trazendo que uma sobrecarga desnecessária, eu estou agindo com arbitrariedade, eu estou agindo com abuso de poder, ok? Então, eu não posso. Então, as medidas, elas têm que ter a intensidade necessária, certo? Porque se elas forem desnecessárias, configura, como eu falei, abuso de poder. Então, restrições decorrentes do ato devem ser sobrepujadas pelas vantagens que a adoção proporcionará ao interesse público. O que significa isso? Que se eu estou trazendo um ato que traga uma restrição, uma penalidade ao administrado, esse ato ele tem que ser o que? Menor que a proporção vai trazer a vantagem que vai ser trazida por essa adoção dessa medida, certo? Se não ocorrer isso, o ato vai ser o que? Ilegítimo, ou seja, ilegal. Beleza, galera? Então, o que nós tínhamos para falar desse princípio é isso. Com esses exemplos, com essa explicação, você consegue resolver todos os exercícios da apostila e se defende muito bem aí do nosso querido e amado CESP. Beleza? Um abração aí e até mais.